Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Diniz convoca a sua primeira seleção sem grandes surpresas, mas com algumas ausências que a gente precisa falar. Vocês gostaram da lista? A gente vai falar sobre ela. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fernando Diniz, o nosso provisório definitivo. Vai vendo se o Diniz não vai chegar na Copa de 2026. O técnico do Fluminense e agora também da Seleção Brasileira promoveu a sua primeira convocação e, diferentemente do que vinha fazendo Ramon Menezes, não para amistosos, para 2 jogos das eliminatórias. Que a gente sabe, o Brasil tem plenas chances de chegar, uma Copa do Mundo diferente, com 48 seleções, que vai acontecer em 2026, mas ainda assim dá para dizer que o ciclo começou. Jogos contra Bolívia e Peru. Bolívia em Belém do Pará, dia 8 de setembro, e 12 de setembro contra o Peru, seleção peruana, em Lima. Nesses 2 jogos, o Diniz convocou jogadores e ele poderia ter o seu leque de opções, tanto de atletas atuando no Brasil como fora. O Diniz sempre teve a sua, digamos assim, a sua convicção de futebol, desde quando ele treinava no Guaratinguetá, no Audax, e aí ele foi subindo, né? No Atlético Paranaense, no Fluminense, no São Paulo, até chegar na seleção brasileira. Agora, ele tem possibilidades, porque o Diniz sempre, mesmo sem jogadores para tal característica, comandou treinamentos para que eles adotassem a sua metodologia de jogo. Agora, com a possibilidade de poder escolher qualquer jogador no mundo, no planeta brasileiro, para representar a seleção, a gente imagina que ele vai defender as suas ideias. E eu acho assim, gente, eu não sei o que vocês pensam, a gente já falou muito aqui sobre a escolha do Diniz na seleção e tem os problemas, né, que eu ainda acho... Tem algum problema ele comandar o Fluminense, porque eu acho que isso não ajuda, mas enfim, acho que isso já passou, já avançamos, né? Eu acho que o Diniz tinha que ser, nesse momento, efetivo da seleção e não interino, e aí, sem estar no Fluminense, acho que seria bom para todo mundo, mas ok, vamos lá, já avançamos nesse processo. O Diniz é o cara que gosta da bola, gosta do futebol brasileiro e privilegia o que o atleta tem de melhor. Então é por isso que eu estou confiante num bom trabalho do Diniz. Sei que ele divide opiniões, sei que nem todo mundo pensa assim, mas eu acho que entre os técnicos brasileiros a gente tem outras opções. Dorival Júnior faz um grande trabalho, Renato Gaúcho mais uma vez faz uma grande campanha entre os técnicos brasileiros, mas eu acho que o Diniz é uma boa escolha pelo que ele pensa sobre futebol e agora vai ter condições de colocar em campo. Vamos lá para a sua seleção, uma seleção, na minha opinião, sem muitas surpresas. Ele mantém uma base de jogadores que estavam na Copa e começa a olhar um pouco para frente. Eu acho natural que ele faça isso nesse momento, porque ele precisa pensar no agora também, ele precisa defender o seu, ele quer chegar ao final desse 1 ano que ele tem contrato com a CBF e, dependendo do que acontecer com o Ancelotti, que eu ainda não engulo essa história muito bem, sei lá, mostrar o seu trabalho para que as pessoas entendam, dá para continuar com ele. Então ele vai querer ganhar jogos, porque ele depende também de resultados. Ele não podia fazer muitos experimentos, e acho que esses experimentos vão começar a acontecer gradativamente. Mas também você tem que pensar no ciclo que eu digo no próximo Mundial. Será que jogadores chamados agora vão ter condições de vestir a camisa em 2026? Eu acho natural que ele pense isso. A questão Neymar era uma questão que também dividiu opiniões. O Neymar já chegou no Al Hilal, na Liga Saudita, e para muitos num decréscimo de carreira, sem competitividade. Será que ele vai ser convocado? Para mim era óbvio que ele seria, até pelo que o Diniz entende sobre futebol e já falou a respeito do Neymar. E também pelo que o Neymar pode nos ajudar em termos de seleção. Se ao longo do tempo ele perder competitividade para jogar na seleção, bom, aí a gente vai fazer essa análise. Mas hoje acho muito difícil que isso aconteça. Vamos lá, vamos começar com a lista. Os goleiros Alisson e Ederson, né? O Alisson do Liverpool e o Ederson do Manchester City, que estavam na Copa do Mundo. E a grande novidade, o Bento do Atlético Paranaense. Não acho nenhuma surpresa, não acho inclusive nada negativo, pelo contrário, o Bento é um goleiraço. Acho que o Lucas Perry poderia ter aparecido? Acho. Acho que o Everton poderia ter sido mantido? Acho. Mas, de novo, acho que ele está pensando lá na frente, já no ciclo de 2026. O Everton já tem uma idade mais avançada, mas assim...
não interfere em nada as grandes atuações do goleiro do Palmeiras. Então, é uma escolha dele e eu acho interessante. A gente não está decretando aqui que o Bento vai ser o goleiro da Copa de 26, mas acho legal ele chamar, pelo menos para a gente dar uma experimentada. Laterais, essa é uma posição carente. E eu vou dizer para vocês, tá? Eu não me surpreenderia, mas acho que ele pensou nisso, é só um achismo, se ele chamasse Samuel Xavier do Fluminense. Que para mim, talvez seja um lateral destaque aí desse primeiro turno do Brasileirão, e ele não chamou. Talvez porque muita gente ia dizer que, enfim, ele chama mais um atleta do Fluminense, já que ele chamou outros dois, a gente vai falar sobre isso. Porque os atletas chamados não são assim, digamos assim, de grande representatividade. O Danilo da Juve, que esteve na Copa do Mundo, o Wanderson do Mônaco, sim, é uma surpresa, jogador que surgiu muito bem no Grêmio e que joga muita bola, tá? Vai ser legal a gente ver ele na seleção, jovem ainda, com muito potencial. Na esquerda, o Caio Henrique, do Mônaco, da base do Santos, teve um bom momento no Fluminense e chegou a jogar no Grêmio por um período muito curto e pertencia ao Atlético de Madrid, não sei se ainda não pertence, mas é muito bom jogador o Caio Henrique. E o Renan Lodge, do Olympique de Marseille, esse já foi Atlético de Madrid, esse já esteve na seleção também várias vezes e foi treinado pelo próprio Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Zagueiros, o Ibáñez, que não esteve na Copa, esteve nos amistosos pós-Copa, que estava no futebol italiano e que foi negociado também com a Liga Saudita. É um dos dois jogadores da Liga Saudita que o Diniz chamou, do Al Ahly, mas ótimo zagueiro, um zagueiro muito técnico, né, e com boa, digamos assim, bons números no futebol europeu. Gabriel Magalhães do Arsenal também já frequentou a seleção, quase foi para a Copa do Mundo. O Marquinhos do PSG, que é titular absoluto da nossa zaga, e o Nino do Fluminense, que é um jogador do Flu e que para mim, surpresa nenhuma, que é um dos bons zagueiros, dos melhores zagueiros que temos aqui atuando no futebol brasileiro. Vamos para o meio-campo. André do Fluminense, esse é chovendo molhado. Esse aí, para mim, tinha que estar, talvez a gente sinta a falta aí do João Gomes, que está no Wolverhampton, mas que foi chamado para a seleção olímpica, por exemplo. Vários jogadores que não estão aqui estão na Olímpica, dentro de um trabalho aí do Ramon Menezes também, de jovens jogadores que provavelmente eles atuaram juntos nessa convocação de principal e olímpica com idade para poder corresponder em Tóquio no ano que vem, quando o Brasil vai defender a sua medalha de ouro, né? O Brasil que é bicampeão olímpico. O Vitor Roque, por exemplo, é um jogador que poderia aparecer na principal, já apareceu e que dessa vez apareceu na seleção pré-olímpica. Vamos lá, vamos seguir no meio aqui. Bruno Guimarães, né? Ex-Atlético Paranaense, ex-futebol francês, Lyon da França e Newcastle, atualmente no Newcastle da Inglaterra. O Casemiro, ex-Real Manchester United, né, provavelmente nosso capitão. O Joeliton do Newcastle também, que apareceu na última convocação. O Rafael Veiga do Palmeiras. Esse vem merecendo há muito tempo, né, pela regularidade, pelo que vem jogando, e é bom a gente valorizar o que o Veiga vem fazendo aqui no futebol brasileiro. Se a gente critica aqui que o Dudu merecia mais convocações em vários momentos, que o Scarpa poderia ter ido, o Veiga, pelo que vem fazendo, merece ser chamado. Acho até que o Zé Rafael era um jogador que poderia ter ido dessa vez, tá? Não foi, mas eu sei lá, acho que em algum momento ele pode aparecer pelo que vem jogando. Tá jogando muita bola o Zé Rafael. E vamos pro ataque. Antony do Manchester United, Martinelli do Arsenal, a rapaziada da Copa aqui, ó. Matheus Cunha, que bateu na trave no Mundial, acabou não indo, do Wolverhampton, ex-Atlético de Madrid. O Neymar, evidentemente, do Al Hilal, que tá na lista de atacantes, mas às vezes joga mais solto atrás dos atacantes, né? Mais como um meia vindo de trás, mas ele é atacante, evidentemente. O Richarlison do Tottenham, que, enfim, não consegue ter tantos bons números no futebol europeu como na seleção, né? E mesmo assim ele é um cara muito querido pelo torcedor brasileiro e é um cara que na seleção corresponde. Então super entendo a convocação do Richarlison. E aí Rodrigo e Vini Júnior, ambos do Real Madrid. Será que faltou alguém aqui? Ele não convocou nenhum jogador do Botafogo e nenhum jogador do Flamengo. Sobre o Botafogo, ele explicou que o Botafogo está fazendo uma campanha espetacular, mas não é por causa disso que ele precisa convocar alguém. Claro que não, mas eu acho que esse Botafogo merece um olhar especial. E eu acho que a gente daqui um pouco vai entender que alguns jogadores mudaram de tamanho,
que o Lucas Perry, por exemplo, que já está negociado inclusive com o Lyon do John Textor aí, é um goleiro que está merecendo uma atenção. Talvez não para agora, o Bento tem uma regularidade maior, tem uma amostragem maior para ser chamado, mas é um goleiro que provavelmente vai entrar no radar. Como outros tantos devem estar, né? No meio de campo a gente tem o Eduardo fazendo um campeonato espetacular, o próprio Marçal, lateral esquerdo, o Tietê, cara, no meio campo, junto do Marlon Freitas, a dupla de zaga, né? O Adrielson e o Cuesta é argentino, mas o Adrielson tá fazendo um campeonato maravilhoso. Então, assim, tem vários jogadores. O próprio Tiquinho, né, que tem uma idade avançada, não é um craque de bola, mas é um goleador e é o craque do campeonato, inegavelmente, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse Botafogo vai merecer atenção, mas não tem nada a ver de estar disputando o título e não ter ninguém chamado, tá? O próprio Flamengo. Por que ele não chamou ninguém do Flamengo? Não sei. Será que o Gabigol poderia voltar a disputar a seleção, a jogar na seleção? Aí eu acho que o momento do time acaba interferindo. O próprio Pedro, né, que hoje é reserva de Sampaoli e que esteve na última Copa do Mundo. De resto, acho que o Everton Ribeiro, que acabou indo, já está numa outra fase da carreira. O Gerson, talvez, é um jogador que mereça uma atenção, mas, de novo, essa oscilação do time não está favorecendo as individualidades. Então, talvez a gente possa, né, entender, pelo menos da minha parte, por que ele não chamou alguém. Tem alguém assim que, sei lá, se destacou muito e que não foi chamado pelo Diniz, na opinião de vocês? Eu vi gente fazendo campanha para o Daverson, por exemplo. Mas quando a gente olha essa lista de atacantes, todos atuando no futebol europeu, nenhum atacante joga no Brasil, tá? Nenhum. A gente entende um pouco, né, o nível de jogadores que o Diniz está levando. Mais alguém do Fluminense poderia ter ido, já falei aqui do Samuel Xavier, porque a gente não tem um lateral direito afirmado, por exemplo, mas também entendo não levar, porque os dois, né, o Danilo da Juventus e o Wanderson do Mônaco, também jogam num outro nível. E outros jogadores que daqui a pouco ele poderia ter chamado, repetindo, estão na seleção olímpica do Ramon Menezes, exatamente pela questão da idade, enfim, da preparação da Olimpíada. E tem a ausência do Lucas Paquetá, né? E vocês sabem por quê. O Lucas Paquetá, do West Ham, ele inclusive estava sendo negociado com o Manchester City, que desistiu da sua contratação por conta de uma investigação que está envolvendo o seu nome e pessoas próximas ao Lucas Paquetá, que apostaram num cartão que o jogador tomou numa partida que ele participou. Então, como ele está envolvido numa investigação, numa denúncia por conta de uma fraude envolvendo apostas esportivas, o Lucas Paquetá não foi convocado nesse momento no sentido de preservação. Informações, opiniões, leituras, agora é com vocês. Gostaram da convocação do Diniz? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!